Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês o que eu achei da nova base da Vult, é a Ultimate Finish. Ela promete ser uma base de alta cobertura, tá? Essa daqui é a base nova, acho que vocês já ouviram falar por aí e tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, então ela tá dividindo bastante as opiniões, tá? A minha cor é a cor 05. Bom, gente, essa aqui é uma base que, como eu falei, tá dividindo opiniões. Muita gente gostou, muita gente concorda que ela tem uma boa cobertura, muita gente acha que ela não tem cobertura alta, enfim, né? Isso também vai de pele para pele, a base se comporta diferente em cada tipo de pele e em cada região, um lugar mais quente, outro mais fresco. Então, por isso que há muita divergência, ninguém tem a mesma opinião sempre, tá? E eu vim falar pra vocês o que eu, particularmente, a Paula, achei dessa base aqui. Eu tenho a antiga, que é a de efeito mate, que eu adoro, é uma base excelente, tem a cobertura média. Então essa que tem um risquinho aqui é a base anterior, que é de efeito mate. E essa que tem uma gotinha aqui é a base nova, que é a Ultimate Finish, tá? Mas a embalagem é igual, tirando esses dois detalhes aqui. Ela tem 26 ml cada uma e é bisnaguinha e é bem comum, tá? Aquele biquinho dosador bem comum, tá? Bom, então a anterior é uma base que eu gosto muito porque ela segura bem minha oleosidade, ela dura bastante na minha pele, a cobertura dela é média, é ótima pro dia a dia, tá? Aqui não diz, nenhuma das duas diz se tem proteção solar, tá? Então não dispensa o uso do protetor solar. E eu vou falar hoje dessa daqui, que é a nova. Eu vou deixar passando a aplicação pra vocês verem primeiro a aplicação, como que ela ficou na minha pele. Bom, gente, então vamos lá. Eu tô com a pele limpa, tá? Eu não passei primer pra não influenciar no resultado da base. E eu vou mostrar pra vocês a aplicação da nova base da Vult, a Ultimate Finish. Eu vou aplicar essa base com um pincel de topinho reto, Flat Top Kabuki. Esse daqui, ele é uma réplica do F80 da Sigma, tá, gente? Eu vou aplicar com pincel porque eu uso pincel em todas as aplicações das minhas bases, tá? Eu poderia aplicar com os dedos para mostrar para vocês, de fato, como que é o acabamento com os dedos. Porém, eu não uso os dedos, então eu vou fazer da forma que eu sempre uso, porque é para mostrar realmente o resultado que dá na minha pele, tá? Então eu vou começar a aplicação, eu vou aplicar somente desse lado para vocês verem e depois eu aplico no rosto todo e falo as minhas considerações, tá? Então vamos começar. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui a textura dela, ó, ela é líquida, não é muito dura nem muito rala, tá vendo? Essa aqui, então vamos com a aplicação, né? Ó, eu primeiro vou depositando assim, dando batidinhas. Eu acho que tá estourando um pouquinho a luz pra vocês. Então agora eu só vou dando batidinhas pra base assentar, pra ficar um acabamento mais polidinho. Eu não arrasto o pincel, como vocês perceberam, né? Senão tira a base do lugar. Eu gosto de ir dando batidinhas e assentando a base. E aí agora, quando ela está assentadinha, eu vejo se tem a necessidade de aplicar mais um pouquinho. Então eu vejo que ainda tem uma necessidade de aplicar um pouquinho mais. Então eu coloco só um pouquinho mesmo e concentro sempre de dentro pra fora, tá? Ó, o nariz, um pouquinho na testa que faltou. E desço o restinho pra cá. O que sobrar no pincel eu desço pro pescoço. Pra igualar, né? Um pouquinho na orelha. Deixo tudo bem igualadinho. Então eu dou batidinhas. Agora para dar o acabamento final. Olha, e essa é a aplicação de uma camada da base. Como vocês podem ver, eu passei só desse lado. Eu não tenho muita mancha na pele, o meu problema maior é só a olheira. Graças a Deus a minha pele é até bem uniforme. Mas vamos falar da base. Essa base ela não seca tão rápido quanto a outra anterior de efeito mate. Ela demora um pouquinho para secar, ela ainda não tá seca.
ela ainda tá secando, tá? Mas seca. Ela não fica uma base pegajosa, mas também não fica completamente seca quanto a outra, então ela demora um pouquinho. Ela tá começando a secar. A cobertura dela não é alta, tá? A marca promete uma cobertura, como diz aqui no frasco, promete base de alta cobertura, mas não é, gente. Eu não achei a cobertura dela alta, tá? Eu achei uma cobertura média e se bobear de leve a média, tá? Isso dependendo da camada, dependendo da forma de aplicação. Eu fiz uma aplicação bem leve, uma camada fina, porque eu não gosto de base com camada muito grossa, nem com aquele acabamento muito fake, sabe? Eu gosto de base com acabamento mais natural. Então eu sempre faço uma cobertura mais leve. Isso porque eu também não tenho muitas manchas na pele, então eu fico satisfeito com o resultado. Eu gostei da cobertura dela, é uma cobertura média, e o que acontece? Eu não sei se está aparecendo para vocês, mas ela tá oxidando. Eu apliquei, ela tava de uma cor desse lado e agora ela já tá ficando um pouco mais escura. Aqui no meu espelho eu consigo ver nitidamente. Ela vai oxidando. Na hora que você aplica, ela fica num tom muito bom. Depois ela vai dando uma escurecidinha, tá? Então isso é um ponto que eu não gostei muito da base. Eu vou dar um zoom para vocês verem a questão da cobertura, tá? Eu não tenho muita mancha para mostrar, mas vamos ver aqui através da minha olheira. Já tá sequinha, tá vendo? Já secou. A minha olheira é muito difícil de esconder mesmo, até com corretivo, então normalmente as bases só dão uma suavizada, mas dá pra ver que ela deu uma suavizadazinha, tá vendo, ó, em relação ao outro lado, ela deu uma suavizada aqui, tá sequinha, não tá transferindo, ó, não tá transferindo. Bom, então eu vou aplicar no rosto todo e volto pra falar pra vocês o que eu achei, tá? Olha, gente, eu dei uma diminuída na luz que eu acho que tava estourando pra vocês. E agora acho que vocês vão conseguir ver melhor, tá vendo? Eu já apliquei no rosto todo, olha só, ela fica bem natural, não fica carregado, cobertura média. Esse lado aqui já está secando. Eu fiz uma camada fina, nada muito pesado, nada muito grosseiro do jeito que eu gosto, tá? Mas ela permite você construir camadas. Se você quiser uma cobertura um pouco maior, é só você passar mais uma segunda camada, mas eu não gosto, uma só eu já fico satisfeita, tá? Bom, ela demora um pouquinho para secar, mais seca. Ela não fica seca, esturricando, sabe? Mas ela também não fica pegajosa. Ela fica um acabamento bem natural, deixa a pele bonita, bem viçosa, com uma iluminação natural. Ela dá uma suavizada na minha olheira, mas não tampa, claro, porque eu tenho olheiras muito profundas. Ela é uma base pro dia a dia. Bom, eu testei essa base e eu vou confessar pra vocês que entre as duas, que a Mate, que foi a primeira, e essa daqui, que é a nova, eu prefiro a Mate. A Mate, ela tem um acabamento bem mais sequinho, dura muito mais na minha pele, ela segura bem a oleosidade da minha pele. Já essa aqui, que é a nova, a Ultimate Finish, ela é bem parecida em relação à cobertura. A cobertura das duas eu diria que é muito igual, sabe? A cobertura média das duas, não vejo diferença, tá? Mas em relação ao acabamento, essa daqui, como eu falei, não seca igual essa. E essa daqui não segurou tanto a minha oleosidade, tá? Umas 4 horas com ela já começa a surgir bastante oleosidade na minha zona T, porque eu tenho a pele mista. Então não segurou igual a outra. A outra eu fico 6 horas, sim, tranquilo. Essa daqui foi 4 horas, já começou a aparecer bastante. Eu tive que usar aquele lencinho removedor de oleosidade, tá? Então foi um ponto negativo dela que na minha pele não funcionou, tá, gente? Reforço pra vocês que cada pele age de um jeito, cada tipo de pele aceita de uma maneira a base. Então, nem tudo que dá certo pra mim vai dar pra vocês, nem tudo que dá certo pra vocês vai dar certo pra mim, tá? Mas essas foram as minhas considerações. Eu vou terminar aqui, dar um jeitinho na pele e volto pra falar com vocês. Bom, gente, então como vocês viram, ela não é uma base de alta cobertura, na minha opinião, ela é uma base de cobertura de leve a média, tá? Então depende da forma de aplicação, depende da camada, se vai ser mais grossa, se vai ser mais fina, se você vai colocar uma ou duas camadas, então isso que vai influenciar no resultado final da base. Mas ela não é uma base de alta cobertura, na minha opinião é de leve a média mesmo, tá?
Mas é uma base boa. Eu acho que elas são super parecidas em relação à cobertura e até a textura. Essa aqui só é um pouquinho mais grossinha do que essa, tá? Mas elas são super parecidas. Eu não notei grandes diferenças de uma para outra, tá? A diferença tá na cor. Essa daqui tá um tom mais claro, que eu uso mais no inverno. E como eu tô muito bronzeada, essa daqui tá um tom mais escuro. Eu indico sim pra vocês. As duas são bases boas, de custo-benefício muito bom. Custam de 35 a 40 reais essa nova. E a anterior custa de 28 a 35 por aí. Mas eu recomendo sim. Pra quem tem pele muito oleosa, eu não recomendo essa nova, porque ela não segura tanto quanto a outra. Pra quem tem pele muito oleosa mesmo, eu recomendo a anterior. Pra quem tem pele normal, mista, essa aqui também dá conta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro, que não tenha ficado muito enrolado, porque eu não tenho costume de fazer resenha de base, tá? Mas então é isso, se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, e muito obrigada por assistir. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!